Paz, vamos orar ao Senhor. Logo em seguida nós vamos cantar 2 louvores ao nosso Deus, 2 hinos e seguiremos para o estudo da palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra, por esta noite, ó Deus, em que nós podemos suplicar a bênção do Senhor sobre nossas vidas, suplicar, ó Deus, a tua proteção, a tua intervenção, ó Deus, em nossa cidade, para que tua cidade, o teu povo, ó Deus, seja protegida em dias, ó Deus, de pandemia, em dias de agravamento da pandemia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para buscar o teu favor, a tua misericórdia, para buscar a tua intervenção, para expressar, ó Deus, que nós confiamos na tua graça e na tua misericórdia, e que o Senhor, ó Deus, é com o teu povo, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite, quando nós vamos te apresentar cânticos e vamos ouvir, ó Deus, a tua voz. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor receba, ó Deus, a nossa adoração, em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar 2 hinos ao Senhor. Os irmãos aí peguem o hinário, quem tem hinário. O primeiro hino que nós vamos cantar é 177, Firme nas Promessas. Promessas do Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, pelo século seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestades não se vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, me vejo assim, purificação no sangue parado, pela liberdade, tudo tem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Jesus, tem amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. O outro cântico é o 144.
Que segurança em Jesus, de gozo, paz, vida e luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, Ele me salvou. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, o seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, meu poder. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. A história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, irmãos. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso, congregados, reunidos a uma só voz, nós nos levantarmos para reconhecermos a grandeza de Deus, externarmos a nossa fé e confiança nesse soberano Deus em dias em que os homens creem no acaso, creem em desordem, mas nós professamos a fé em um Deus soberano, um Deus que controla toda a história. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós vamos estudar hoje a partir do verso 17. Primeira parte do texto, verso 17 ao verso 19, trata do pecado da descendência de Caim. O texto diz: E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Se no capítulo 4, verso 1 ao 7, nós vemos 2 caminhos de culto, 2 propostas para tentar se aproximar de Deus. Uma por meio do sangue do Cordeiro, externando a fé no Messias, a fé de Abel, que vai ser dita em Hebreus capítulo 11, é por isso que o sacrifício dele é aceito, porque ele, pela fé no mediador, na sua obra redentora, ele tem o seu sacrifício aceito. Por outro lado, nós temos a obra daquele que pegou do fruto do seu trabalho, daquilo que ele produziu com o seu esforço, da fadiga das suas mãos, e entregou ao Senhor, mas o Senhor não se agradou, porque
nada do que nós possamos fazer, nem o mesmo o nosso melhor pode ser aceitável ao Senhor se não estivermos confiando nos méritos de Jesus Cristo. Dois caminhos que trazem implicações, porque o coração de Abel, de adorador, é aquele que recebe o favor do Senhor e ele tem o benefício da comunhão do Senhor e os seus pecados são perdoados. Uma outra direção, o caminho de Caim é o caminho de um homem que fica aborrecido porque ele não foi aceito pelo Senhor. Perceba como o coração dele está todo centrado no mérito, ele quer que o Senhor reconheça o valor do que ele fez para o Senhor. Ele fica irritado com Deus, irritado com o seu irmão, e ao invés de se arrepender, o pecado que estava na linguagem de Gênesis, acampado afora da porta, ele deveria dominar, mas ele não domina, ele progride no distanciamento com Deus, ele mata o seu irmão e ele recebe a ira do Senhor. Nós vemos do verso 8 ao verso 16, já vimos isso, como as implicações de tudo isso, depois do assassinato, ele, ao ser confrontado por Deus, ele reage com rebeldia, como se Deus não estivesse vendo ou não soubesse tudo aquilo que ele fez. Ele retruca, ele reage com ira contra o Criador. Deus diz, olha, é como se o sangue, a voz do sangue, ele gritasse da terra aos ouvidos do Senhor, clamando por justiça. Deus agrava a punição sobre Caim quando diz que homem e mulher já haviam sido expulsos do jardim, mas agora o agravamento é que ele vai ter que ser expulso daquele lugar e vai ter que peregrinar por toda a terra, errante, fugitivo. Mas Deus diz que ninguém pode matar a Caim. Caim tenta se fazer de vítima, tamanho é o meu castigo. Mas Deus diz, ninguém pode matar a Caim, aquele que matar a Caim será vingado 7 vezes. E o texto termina no verso 16, o que vimos na quarta passada, Caim retirando-se da presença do Senhor e indo para o leste, indo para o oriente, na direção contrária ao templo. E cada vez mais que o homem vai pecando, ele vai se apartando do local da presença do Senhor, porque em Gênesis 2, verso 8, diz que o jardim era virado para o oriente. Se alguém vai para o oriente, ele vai mais distante da presença do Senhor. E aí a narrativa agora continua falando sobre as implicações desse episódio, mas agora o foco é as descendências. Boa parte do capítulo 4 ainda é a descendência de Caim, mas nós temos na parte final do capítulo o contraste que vai ser desenvolvido no capítulo 5. O verso 17 que nós lemos diz que Caim, ele se casa. O que nós vamos ver no capítulo 5 é que Adão e Eva teve vários filhos, outros filhos, e nesse contexto eles se casavam com as irmãs, até o momento em que a população aumenta, a sociedade aumenta e é estabelecido essa proibição no livro de Levítico. Mas até então a narrativa, perceba que não é uma narrativa de todos os fatos dos primeiros dias. Gênesis não se preocupa com isso, nem com a escritura de fazer uma narrativa atentando para cada episódio, cada evento. Existem muitos outros filhos de Adão e Eva que não vão ser mencionados. O ponto da narrativa é ressaltar aqueles episódios que servem ao propósito de destacar o tema da história da redenção. Então Caim casa com outra mulher, não vai se mencionar aqui o nome da mulher, não menciona as circunstâncias do casamento, porque não é esse o foco da narrativa. Não é fazer uma biografia de Adão, Eva, Caim, ou Abel, ou Sete, mas é destacar elementos da narrativa que destacam aqui para o propósito da história da redenção. Ele se casa com a mulher, ela fica grávida e dá à luz a Enoque. Agora a descendência vai se multiplicar e aquilo que havia sido dito para a mulher, que haveria 2 descendências, o seu filho Abel, que adorava o Senhor, já foi morto. Deus vai estabelecer um novo filho, mas a descendência
da serpente, a descendência daqueles inimigos de Deus. Agora ela vai se multiplicar, Caim, aquele que é amaldiçoado, aquele que vai ter uma família amaldiçoada, ele vai se multiplicar, ele vai criar uma cidade, como nós lemos aqui. Ele tem um filho chamado de Enoque, e ele vai tentar restabelecer a sua vida, deixando para trás todos os problemas e todas as circunstâncias e situações que ele enfrentou. Mas, inevitavelmente, ele não vai conseguir. Os conceitos que estão no coração dele, na mente dele, tudo que aconteceu antes vai repercutir sobre sua vida. O nome do seu filho significa iniciação. Enoque significa iniciação. É como se ele dissesse: eu vou recomeçar a minha vida. O judeu, ele faz isso, ele coloca o nome conforme a característica ou a circunstância de que ele está vivendo, e ele, no seu coração, ele tinha esse pensamento, essa ideia de viver um novo momento. Deus já havia dito a ele que ele deveria não parar, mas ele ser fugitivo e errante. E ele quer recomeçar a vida e já recomeçar desobedecendo. Ele quer estabelecer uma cidade, colocar o nome da cidade, novo começo, iniciação. Esse é o nome da cidade, o nome do filho. Ao invés de se arrepender, ao invés de mudar, é assim que um coração endurecido ela lida com os problemas da vida. Vira as costas para aquele episódio, vai para um outro lugar e inicia a sua vida. Como se isso apagasse tudo aquilo que passou. Ao invés de voltar e se arrepender e pedir perdão, ele quer montar uma nova cidade, uma nova estrutura, deixar para trás tudo que passou, como se ele pudesse se livrar daquele caminho. Fazer uma nova vida longe de Deus, longe de onde estavam ali os seus pais, que ensinavam a vontade de Deus, criar uma nova cidade, um novo filho. Mas ele não vai conseguir se apartar disso, porque o coração dele está distante do Senhor. E aí o ímpio, ele lida com esse sentimento de, às vezes, ele falar positivamente, como se as coisas estivessem dando certo, como se sua vida fosse feliz. E em dados momentos a sua consciência grita aos seus ouvidos, a sua consciência fala como se sua vida é uma vida amaldiçoada, e ele lida com esse duplo sentimento de tentar proclamar alegria, mas ao mesmo tempo ele saber que ele vive debaixo da maldição de Deus. A narrativa vai falando nomes atrás de nomes, isso não é aleatório, porque no verso 18 diz: a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meljael. Irade significa fugitivo e Meljael significa ferido de Deus. Veja que coisa interessante, o filho de Caim, ele cria a cidade e diz: eu vou recomeçar a minha vida. Mas o filho dele, Enoque, ele sabia que aquele povo era um povo amaldiçoado. E eles dão um nome aos seus filhos conforme aquilo que eles sentem, aquilo que eles percebem. E ele dá um nome ao filho dele, né? Agora o neto de Caim. Nós somos fugitivos. Ele usa o mesmo termo que foi usado pelo Senhor para dizer: você vai ser fugitivo e errante. Aí diz o nosso nome, o nome do nosso povo é um povo que vive distante de Deus, um povo fugitivo. Ele diz o nome do outro filho é Meljael, o nome do menino é aquele que é ferido de Deus. Eles não tinham paz, eles não sentiam prazer, segurança. Eles criaram uma nova cidade para tentar se apagar das lembranças do passado, mas a cidade podia ser até fortificada, podia ter tudo aquilo que eles quisessem estabelecer. Nós vamos ver as características do que havia nessa cidade, mas o coração deles não tinha paz e era esse nome que eles davam aos filhos dele. Tem também esse misto, né? Aqui nós vamos vendo, nós falamos de alegria e peso na consciência. Porque a narrativa diz que Meljael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Então, alguns dão, no meio dos ímpios, dão o nome aos filhos com essa consciência mais clara, dizendo: nós somos amaldiçoados, nós somos fugitivos. Mas esse Metusael significa homem de Deus e Lameque é o mesmo nome que vai aparecer em Gênesis capítulo 5 sobre
um homem que é crente. Gênesis 5, verso 26. Então eles vão nesse caminho duplo. Alguns vão colocando o nome de servos de Deus, como se eles servissem a Deus, como se eles confiassem em Deus. Eles estão no meio dos ímpios, no meio do povo dos ímpios. Alguns dizem, nós somos amaldiçoados. Outros dizem, não, nós somos abençoados. Nós somos servos de Deus. E assim é o ímpio. O ímpio, às vezes, ele tem lampejos de consciência que reconhece a sua infelicidade. Mas os ímpios são marcados pela hipocrisia, por viver uma vida totalmente imoral e dizer, nós somos filhos de Deus, nós somos abençoados. O nome do nosso filho é homem de Deus. Eles podem até viver como Caim, na cidade de Caim, com as obras imorais da cidade de Caim, mas eles colocam o nome do filho sempre remetendo ao nome do nosso Deus. É assim que eles tentam ofuscar a realidade de que eles vivem apartados do Senhor. O nome é de justo, mas a vida é de profano. O verso 19 diz que Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de um era Ada e o nome da outra era Zilá. À medida que eles vão se organizando e agora as gerações, eles começam a criar aquilo que até então não havia nas Escrituras, né? A poligamia, aquilo que é uma prática totalmente contrária ao padrão estabelecido pelo Senhor. Deus criou um homem e uma mulher. Deus não precisa dizer que é errado haver poligamia, porque está claramente dito à luz do padrão estabelecido por Deus. Deus criou um padrão de família, então tudo que está fora desse padrão é errado diante do Senhor. E mesmo todos aqueles que professaram a fé no Senhor e praticaram esses atos, eles pecaram nesse quesito. Alguns homens não caíram nesse pecado. Na história bíblica, boa parte dos homens caíram nesse pecado, inclusive de servos de Deus, de reis, de líderes, de patriarcas. Mas alguns servos de Deus tementes, eles não caíram porque isso é uma prática iniciada na cidade de Caim. Um homem que não se contenta com aquilo que Deus dá, que no seu contexto ele tem nome de crente, mas ele quer estabelecer um padrão de família contrário à vontade de Deus. Na realidade, nessa nova cidade, que tem o nome de Novo, Iniciação, ela volta às mesmas raízes, a raiz dos pecados, a raiz do pecado de rebelião do seu pai, de Caim. Pode até ter características novas, como o caso da poligamia, mas a raiz é a mesma, é voltar-se para um coração rebelde que não se agrada do Senhor. Descendentes que progridem no pecado. Aqui nós aprendemos alguns conceitos e vemos como esse pecado de Caim, essa rebelião, ela vai se alastrando, né? Nós vamos ver mais adiante, mas já é possível ver nos seus descendentes, especialmente na vida de Lameque, porque todo ser humano é pecador, todo ser humano tem um coração inclinado para o pecado. E ainda quando esse ser humano inclinado ao pecado, ele vive longe da presença de Deus, longe de um povo que adora o Senhor, de um povo que busca reconciliação. É exatamente esse o ambiente da família de Caim, de um povo que não cresce, não confronta os seus desejos, mas avança nos seus caminhos, nos caminhos da libertinagem. O caminho da cidade de Caim, da família de Caim, é um caminho que não busca confiar na promessa de Gênesis 3,15, de buscar o Redentor prometido, de a restauração por meio do culto. Interessante que a Escritura nos descreve em Êxodo 20, verso 6, sobre essa questão do pacto e das implicações para as descendências. Aquele que me ama, me obedece, será abençoado até 1000 gerações. E aquele que se rebela contra o Senhor visitará a iniquidade. Na 3ª geração haverá uma visitação da ira de Deus. Interessante entendermos como o pacto é para aquele que crê e para seus descendentes. É nesse sentido que Paulo diz em Atos 16, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele está fazendo referência a Êxodo capítulo 20.
sobre esse pacto da família, a promessa de visitar com misericórdia os nossos descendentes, quando nós criamos os nossos filhos que são pecadores, nos caminhos do Senhor. Porque se nós criamos os nossos filhos na cidade de Caim, certamente na terceira ou quarta geração eles serão visitados com a ira de Deus, porque geralmente é isso que acontece. Quando nós nos apartamos do caminho do Senhor, os nossos filhos vêm uma vez ou outra à igreja, eles podem até trazer os nossos netos a publicamente fazerem parte da aliança, do selo da aliança aqui à frente, mas muitas vezes a quarta geração, filho dos nossos netos, nem mais visitarão a igreja quando nós nos apartamos. É geralmente assim que acontece. As famílias são cortadas porque elas são criadas na cidade de Caim, no meio dos ímpios. É verdade que no meio dessa cidade dos ímpios nem tudo é plena desgraça, porque existe um conceito que as Escrituras nos mostra sobre a graça comum. No meio dos ímpios, Deus derrama dons e talentos. O verso 20 ao verso 22 fala sobre graça comum, quando diz: Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Eles, aqui, vários elementos são destacados sobre a habilidade deles de terem bens, de produzirem música, de trabalharem com ferro, trabalharem para produzir armas ou instrumentos para trabalhar na agricultura. É a graça comum derramada nessa família de uma poligamia. Deus derramou graça comum. Não quer dizer salvação, quer dizer que Deus derrama chuva e o sol sobre justos e injustos. Deus dá habilidade a todas as pessoas, mesmo sendo crentes ou não. Essa é a realidade aqui. Esse homem que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, essas informações elas estão associadas porque habitar em tendas significa ter a habilidade de montar uma casa rapidamente desmontável. E para lidar com gado, alguém que tem essa habilidade de montar a tenda, ficar perto do gado, depois desmontar a tenda e levar o gado para um lado para o outro, isso facilitava esse trabalho com o gado, essa locomoção. Ao dizer isso, essa informação desses que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, é que ele iniciou esse ato aí, externou para a sociedade essa habilidade que até então as pessoas não sabiam. A habilidade de fazer tendas para facilitar o trabalho com gado. Essa habilidade vai levar conhecimento para toda a sociedade, para toda a humanidade presente. Ele se destaca nisso, Deus deu essa habilidade a ele, para ele se beneficiar, uma técnica que ele aprende do Senhor, e a família dele é caracterizada por isso. Depois é interessante que o texto vai mencionar que um outro descendente tem habilidade musical, harpa e flauta. Eles têm habilidade para a música. Deus deu a ele a habilidade de entender as melodias, de compor músicas, de produzir belas canções. O ponto da música não é algo certo ou errado, é algo dado por Deus, mas que nós podemos usar para a glória de Deus ou não. Como é que eles usariam a música, essa dádiva de Deus, essa habilidade dada por Deus, numa cidade totalmente imoral, na cidade? Como eles fariam uso desse conhecimento? Outra habilidade que é dada aqui, ao verso 22, e lá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, ele tinha a habilidade de manipular. Vamos ver que esse conhecimento na cidade dos ímpios, na cidade imoral, ele vai ser um problema, porque esse conhecimento que é dado por Deus para benefício do próprio homem, numa cidade de homens ímpios e imorais que querem ter ódio um pelo outro e em briga um já tenta tirar a vida do outro, isso vai ser uma desordem no meio deles, mas de fato isso foi um conhecimento dado por Deus.
Interessante que a narrativa ela tem isso, Gênesis, ela vai falando o nome, são 4 filhos. Aí diz o nome de um e diz a sua habilidade. Fazer tendas e possuir gado. O segundo filho é aquele que tem a habilidade musical, o outro que trabalha com ferro. E depois diz o nome da filha e não diz nenhuma habilidade nela. Diz que o nome dela é Naamá. Naamá, à luz dessa sequência de cada filho é marcado por uma habilidade, o nome significa linda. O nome dela é linda. E nessa sequência da narrativa de Gênesis, nós entendemos que eles sempre dão um nome à luz do que eles percebem, daquilo que eles veem. Então, aquela menina marcou o nascimento dela como ela era distinta, ela era muito bonita. Ela foi agraciada por Deus com uma beleza extraordinária. E no meio dos ímpios existem, de fato, homens bonitos, mulheres bonitas. Deus derrama da sua graça sobre todas as pessoas, derrama das suas dádivas e derrama das suas dádivas até no meio dos ímpios. É a graça comum que é derramada, onde nós podemos ver um pianista, nós podemos ver um cantor com uma voz belíssima, nós podemos usufruir de vários conhecimentos da medicina, dos cientistas, de pessoas que não necessariamente são crentes, e esse conhecimento tem uma origem. É Deus, Deus é o autor, é aquele que é o doador. Então, quando a ciência, mesmo os ateus, eles proclamam descoberta de algo, e nós usufruímos dessa descoberta, na realidade nós somos os primeiros a ter direito dessas descobertas, porque esse conhecimento vem do nosso Pai. Mas a graça comum não anula a realidade de que essa cidade é uma cidade de malditos. Maldito é aquele que tem a habilidade de técnicas na sociedade inovadoras para fazer crescer os seus bens, como aquele que tinha a habilidade de montar e desmontar tendas, mas que não possui a verdadeira riqueza, que é a vida eterna. Maldito é aquele que faz lindas canções, belas melodias, mas que não encontra a verdadeira alegria, a verdadeira harmonia da vida, que é poder estar em paz com o Criador. Porque as lindas canções, as belas melodias, elas não podem ofuscar o vazio da alma, não podem preencher o vazio da alma. Isso é interessante porque a Escritura diz que Saul, naquele momento onde o Espírito do Senhor havia se apartado dele, ele estava em crise, ele estava angustiado de espírito e ele pedia para tocar lindas melodias para tentar apaziguar suas dores. Era um alento assim momentâneo, temporário, mas ele não resolvia o problema dele, porque o rei que tinha ao seu dispor todos os melhores músicos, o jovem Davi, ele poderia até apaziguar, mas ele não conseguia resolver o problema da alma. As lindas melodias na terra dos ímpios é marcada por letras de lascívia, letras de maldição, letras de uma descendência maldita. Maldito, de fato, é aquele que manipula o ferro não para ajudar no trabalho, no conhecimento que é para o bem do homem, para preservar a vida, para o bem, mas para destilar o ódio, como nós vamos ver no verso 23 e verso 24. Maldito é essa cidade, ainda que repleta da graça comum, com dádivas extraordinárias, que as outras pessoas não têm. Certamente vai crescer essas habilidades em outras pessoas, mas a princípio só eles têm. Mas eles são malditos porque eles não têm a resolução do seu problema da comunhão com o Senhor. Perceba como essa perversidade da descendência, agora o verso 23 e 24, destaca a progressão. O verso 23 e 24, não sei se na edição da sua Bíblia ele está centralizado o texto. Às vezes as edições fazem isso para destacar algo, né, que está sendo ressaltado ali. E na realidade sempre a dificuldade da tradução, né, porque o tradutor não tem como ele fazer algumas explicações que fogem dessa distinção do texto hebraico para o texto grego. Mas aqui nós temos um poema repleto de rimas, que não dá para nós percebermos no português. Mas o ponto é que eles tinham a habilidade, já se evidencia aqui nessa cidade, de fazer poesias. Possivelmente aqui se tornou uma canção,
né? Repleto de rima, essa poesia. Existe uma harmonia aí, são 3 estrofes, onde Adá rima com a palavra escutai. Adá, que literalmente no hebraico é Adá, mas escutai é azenar. Adá, azenar. O que passo a dizer-vos rima com pisou. Essa construção que passo a dizer-vos é imerate. E ao dizer que o jovem pisou nele, ao dizer pisou, ele diz lerá burate. 7 rima com 70 vezes. E assim ele vai compondo o poema cheio de rima. É uma bela melodia, um belo poema. Mas perceba o conteúdo do que ele diz. E Lameque disse às suas esposas, Adá e Zilá, ouçam. Ele diz às 2 mulheres, essa família da poligamia. Ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque. Escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Ele diz tudo isso rimando uma perfeita harmonia, os sons combinando. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. No mundo é exatamente isso que as pessoas fazem. Elas fazem lindas melodias, músicas que muitas vezes ficam... quem já não ficou com a música nos ouvidos e tenta esquecer a música e aquela melodia fica continuamente, porque a gente fica ouvindo tanto, mas com letras carregadas de perversidade, de pecado. As lindas melodias são usadas, a graça comum é usada pelos ímpios para de fato externar e viver um coração contrário à vontade de Deus. Por isso que nas igrejas nós precisamos cantar e certamente valorizar as lindas melodias, né, próprias da graça comum, mas nós precisamos priorizar aquilo que nós cantamos, as verdades bíblicas. Nós não podemos fazer como é a marca da nossa geração evangélica, que não se importa com letras, se importa sim com melodia. Nós cantamos 2 hinos do inário, perceba quantas estrofes tem nos hinos. A marca da nossa geração, dos cânticos evangélicos, é 2 ou 3 frases e eles se repetem 20 vezes durante a música, porque não tem conteúdo, são vazias em conteúdo. A marca da nossa geração é cantar a melodia, o que importa é o barulho, o que importa é o som. Sem dúvida, existe riqueza na melodia, no som, mas nós precisamos ser diferente dos ímpios e entender que nós precisamos valorizar o conteúdo daquilo que é cantado. A arte da melodia, a verdade, elas não podem ser anuladas, elas precisam andar juntas, elas precisam ser valorizadas, porque desprezar o conteúdo, sem dúvida, é a marca dos ímpios. Uma bela arte aqui é composta, essa harmonia, essa rima, mas ele externa a perversidade do coração dele, um coração do pecado. Ele diz, olha, ele canta que ele matou um homem, ele canta que ele matou um jovem. A maldição de Caim, que, veja, Caim ele matou e ele fez escondido. Essa cidade, a perversidade está tão agora externada que ele não está escondendo, ele tá fazendo pecado e ele está indo a alto e bom som, ele está cantando o pecado, ele está dizendo, eu fiz isso. E ele faz uma rima para que seja conhecida para todas as pessoas. Caim, ele pecou, foi perverso, e ele faz escondido porque há um certo peso na consciência dele, ele sabe que aquilo ali foi errado. Mas aqui o cidadão é totalmente libertino, é um grau mais de perversidade. Ele não se envergonha, ele canta o pecado. Exatamente o que ocorre em nossos dias quando as pessoas fazem lindas melodias para abrir o coração e mostrar toda a podridão do coração deles, quando eles publicamente expõem o quanto eles fazem de pecado, quanto eles fazem de perversidade. Eles cantam atos vergonhosos que eles não deveriam praticar, que deveriam se arrepender, não deveriam nem repetir, ter vergonha de falar, mas parece que eles têm a alegria de falar, a coragem de falar.
Esse cântico, essa rima é uma rima que destaca a exaltação a si mesmo. Ele diz, matei um homem, e o termo dito aí, matei um homem porque me feriu, um jovem, o termo jovem aí é referência a uma pessoa com menos vigor, dizendo, eu matei aquele jovem, aquele forte, aquele do vigor da vida, aquele que tem mais força que eu matei ele. Porque me machucou, porque me pisou. Fúteis os motivos. As lindas melodias dos ímpios cantam a soberba dos homens, cantam a rixa, o ódio. E os argumentos no meio dessas letras, e é igual nós vemos nos cânticos de hoje, são... Porque o ímpio sempre tenta justificar os seus atos. É porque me pisou ou porque me feriu, são argumentos que na realidade evidenciam a intensidade da maldade do coração dele, mas ele usa como se fosse argumento para justificar os seus atos mais perversos, tirar a vida, argumentos vazios que só a convencem corações vazios. No meio desse cântico há um ato de profanação. O verso 24 ele deve ser lido à luz daquele diálogo de Deus com Caim. Porque Deus disse para Caim o seguinte, que quando Caim começou a se defender e se vitimizar, Deus disse, olha, ninguém vai matar você e aquele que matar você vai ser vingado 7 vezes. Deus é aquele que decreta que ele tem autoridade para estabelecer a sentença. E aí Lameque, no meio do seu cântico, ele se coloca no lugar de Deus, como se ele tivesse autoridade de estabelecer maldições. E na realidade, o que ele fala é como se o decreto dele fosse mais poderoso que o decreto de Deus, porque Deus decretou Caim seria... Aquele que matasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes. Mas veja o decreto dele. Se Caim é vingado 7 vezes, se é isso que Deus disse, Lameque será vingado 70 vezes 7. Muito maior a ira será contra Lameque, porque ele se vê nessa posição de alguém que pode decretar. Ele está tomando o lugar de Deus. E aí, rapidamente, a narrativa muda a cena, volta, a cena é descrita lá da cidade de Caim, volta-se para o cenário daqueles que ficaram, e vai iniciar o verso 25 e vai percorrer todo o capítulo 5. Como é a geração daqueles que temem o Senhor? Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Um descendente, filho de Deus. Porque ela tinha outro filho, mas esse outro filho, ainda que saiu do seu ventre, ele é chamado de filho da serpente, filho do diabo. E ela agora tem outro filho, e ela coloca o nome do filho, é interessante, Sete significa estabelecido. Se o nome de Caim, o adjetivo que Caim recebe é fugitivo e errante, o nome de Sete é estabelecido. Ele não precisa fugir porque ele foi perdoado, ele pode ficar aqui perto de Deus. Ele é totalmente o oposto daquele outro filho, que é o filho amaldiçoado. Ele é abençoado e é aquele que está perto de Deus, é apaziguado pelo Senhor. É outro, Deus concedeu, ela percebe que a dádiva de Deus, esse filho é produto da graça de Deus. No lugar de Abel, no lugar daquele que adorava, confiando nos méritos do Messias. A igreja está se multiplicando, a igreja está tendo descendentes de filhos da aliança, o povo do Senhor tendo filhos da aliança. É isso que nós precisamos resgatar na igreja do Senhor. Jovens precisam pensar em formar família, em arrumar trabalho, formar família. Jovens, os adultos precisam crescer a vida não com a mentalidade de um mundo materialista, pagão, mas de ter filhos para criar discípulos, para que a igreja seja fortalecida. Hoje é estranho nós vermos muitos jovens que não pensam em casamento, que não pensam em formar família, casais que não querem ter filhos, que não querem criar discípulos do Senhor, como se isso não fosse um mandamento de Deus, que Deus nos chamou para crescer e multiplicar, e esse mandamento ele não caiu, essa ordem não caiu.
E a igreja padece isso porque a ordem natural é exatamente essa, é nós termos filhos e fazer os filhos no lugar de Abel, filhos da aliança, filhos do pacto. Certamente a igreja, ela cresce naturalmente quando a igreja forma famílias, a igreja tem filhos e cria eles no caminho do Senhor. A narrativa é completamente diferente, porque no verso 26 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Ele vai ter muitos filhos, Adão e Eva, vai se dizer no capítulo 5, versos 3 e 4, mas Enos é o nome do filho de Sete, e nesse tempo se começa a invocar o nome do Senhor, eles começam a se reunir comunitariamente para invocar o nome de Deus em culto. Já havia fé, já havia adoração, como Abel já adorava o Senhor. Enos, é interessante o nome, né? Veja, Lameque, na cidade dos ímpios, ele canta: eu matei porque me pisou, eu matei um jovem, alguém forte. Ele canta o seu poder, a sua glória. Mas Sete dá o nome do seu filho fraqueza. Diz: nós somos fracos, nós que estamos aqui perto de Deus, confiamos nos méritos de Cristo, nós não cantamos a nossa força, nós não cantamos o nosso mérito. Essa é a característica do povo de Deus, é um povo que reconhece a sua fragilidade, que reconhece a dependência do Senhor, que é por isso que nós adoramos a Deus, é por isso que nós buscamos o Senhor, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós oramos ao Senhor porque nós sabemos que precisamos da oração, porque se nós formos viver a nossa vida sem buscar o Senhor, sem buscar o auxílio do Senhor, nós vamos ter problemas, nós vamos só ter dificuldades na vida. Quanto mais autossuficiente nós somos, mais longe nós ficamos da adoração, da oração, do culto. Quanto mais dependentes nós somos, quanto mais temos a percepção da nossa fragilidade, mais nós invocamos comunitariamente o nome do Senhor. Por isso o nome do menino é fragilidade, para destacar a nossa realidade e a realidade desse menino que é o primeiro a nascer da família da aliança. Abel já morreu, agora o primeiro depois do assassinato. Esse é o nosso nome, nós somos frágeis. Nós somos aqueles que reconhecemos que dependemos de Deus, dependemos dos méritos de Cristo. Nós não podemos garantir a nossa salvação. Nós não podemos conquistar todas as coisas pelas nossas próprias forças, nossas habilidades. Nós somos dotados de graça comum, assim como os ímpios, mas nós somos frágeis. Por isso nós adoramos e invocamos o nome do Senhor. O povo dá o nome dos seus filhos de frágeis, e eles são eles que invocam o nome do Senhor. Esses atos, eles estão associados. Quando nós nos apartamos, meus irmãos, da busca ao Senhor, quando nós nos afastamos do Senhor, é porque nós colocamos em nosso coração uma mentira de que nós podemos viver longe de Deus, podemos viver pelas nossas próprias ideias, pelos nossos próprios caminhos. Na realidade, isso não é o caminho do povo do Senhor. Veja que o capítulo 3, ele termina com o desastre da humanidade, né? Eles são expulsos do jardim, longe de Deus, malditos. O capítulo 4 inicia com a restauração. O caminho da restauração é o caminho da adoração a Deus. E o caminho da adoração por meio do Messias. Abel é como ele adora a Deus com aquilo que o pai dele ensinou, aquilo que o pai dele viu Deus fazer, matar um animal e vestir Adão. Essa é a marca da descendência abençoada do Senhor. O capítulo 4 já sinaliza aquilo que nós vamos mais desenvolver no capítulo 5, veremos mais adiante, que é a descendência dos justos. Agora vai se ampliar, vai se desenvolver o que é a descendência dos justos, do povo do Senhor. Se na cidade de Caim eles são tomados de graça comum e fazem tanta perversidade, a descendência bendita é marcada por aqueles que se aproximam de Deus e entregam a Deus a adoração devida, confiando nos méritos de Cristo. Que problema vai acontecer quando nós chegarmos no capítulo 6? Porque no capítulo 4 já está muito claro que a verdade do capítulo 3 existem duas descendências.
capítulo 4 já nos mostra duas descendências, eles têm duas formas de adorar, da minha maneira, é como eu quero, é pelo meu mérito, ou da outra forma é pelo sangue do Cordeiro, por meio de Cristo. Na cidade dos ímpios, aqueles que não adoram a Deus, são dotados de conhecimento da cultura, mas o coração deles é pervertido, eles fazem rimas, belas canções para cantar o pecado que eles vivem. Mas a descendência dos justos é marcada por isso. Certamente a descendência dos justos é marcada por graça comum, por sabedoria cultural. Mas a maior riqueza dos justos é dizer que eles invocam. Vai dizer qual é as habilidades dele, porque essa não é a ênfase. A ênfase é dizer, eles invocam. Eles se reúnem para clamar. Essa é a riqueza da descendência dos justos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça aprender sua gloriosa palavra. E abrir para os irmãos para colocarem perguntas, colocações. Boa noite. Pastor, eu tenho uma questão desse poema de Lameque, em especial no verso 24. Tem alguma relação com o discurso de Pedro com Jesus, ali em Mateus 18? Quando Pedro pergunta quantas vezes ele deve perdoar, ele fala até 7 vezes, aí Jesus diz, não até 7, mas 70 vezes 7? Tem uma relação, não o discurso como um todo, mas essa expressão, né? Isso, essa expressão. Esses termos. Isso é usado no meio da cultura judaica como algo assim ilimitado, né? Não é que você tem que contar fazer literalmente. soma, né? E esse é o ponto lá no diálogo, né? Quando ele está dizendo 70 vezes 7, ele está dizendo assim, ó, vai perdoar sempre. Porque de 70 vezes 7 é todo dia, né? A expressão lá que marca todo dia. Mas isso o judeu já entendia. Quando se falava 70 vezes 7, isso é a expressão que percorre a escritura nesse conceito de muitas vezes, né? Sem limites. A pessoa, ele quer dizer que ele se trata como se ele fosse uma pessoa acima de Deus, né? Porque Deus perdoa. Ele disse, se alguém vier fazer mal comigo, não vai ter nem perdão. É alguém que vai ser amaldiçoado 70 vezes 7. É o tamanho da profanação que esse homem faz, né? Não tem nenhuma relação assim, tipo, Jesus pegando essa referência de Lameque, falando assim, como o Lameque estava insultando e dizendo que ele estava amaldiçoando muito, infinitamente, o crente ele precisa perdoar infinitamente. Não tem nada assim específico então, com esse texto, né? Só veja, na ideia eu judaica, nunca pensei, né, nessa associação e não vejo claramente essa associação por isso, porque eu vejo contextos diferentes. Ali é um servo de Deus e aqui é um ímpio, é um profano, mas pode ser que você pense e assim no estudo, né, você encontre algumas associações, alguma relação disso. É possível que exista. Eu não percebo. Porque o que veio à minha mente foi na relação de o Antigo Testamento tá trazendo algo para o Novo, né? Sempre quando as profecias prefiguravam Cristo. Mas não significa que cada episódio, cada evento tem algum paralelo no Novo Testamento, né? Eu acho que é mais como um ditado popular mesmo. Eles usavam isso, né? Não propriamente a circunstância como um todo do episódio, porque aí você vai ter que encontrar uma dificuldade como é que você vai encontrar o paralelo do profano com Pedro? Então, eu acho meio complicado fazer isso. Me parece que não tem muita associação. Como ditado popular, sim, esse conceito judaico 70 vezes 7 significa ilimitado. Isso aí eu vejo. Agora, as circunstâncias ao redor eu acho mais difícil. Alguma pergunta? Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Esperando. Quando possuem a graça comum, recebem a graça comum, é beneficiado, servos sendo beneficiados,
orgulho foi arrancado por trigo e arrancado o orgulho da graça e a Então, o conceito da graça comum é que toda a humanidade é dotada de habilidades, né? Conhecimentos, de riqueza dada por Deus. O texto lá do trigo e do joio é que o Senhor está falando que existe uma realidade de que existem pessoas que não são filhos de Deus e que caminham dentro do ambiente do povo de Deus. Então, penso que o ponto ali não é graça comum. O conceito ali é aquilo que na teologia reformada chama de graça especial, né? Que alguns têm, outros não. A graça especial é a redenção. E só que nós não temos condições de identificar quem tem essa graça especial e quem não tem. Então, a solução dada ali, que é vamos tentar resolver, arrancar. Então, pode ser que ao julgar que aquele indivíduo é joio, você vai arrancar o trigo, você vai terminar expulsando da igreja uma pessoa. Você está julgando ela como não salvo, mas na realidade ele é um salvo, ele é um eleito do Senhor. Então, o tema ali me parece que não é graça comum, é graça especial, é redenção. Bem, vamos cantar mais um louvor aí. Se vocês, depois do cântico, se tiver alguma pergunta, a gente volta a falar, tá bom? Bom, irmãos, todos aí abram a Bíblia no Salmo 19, nós vamos cantar o versículo 7, 8, 9 e 10. O refrão é o versículo número 10, aí a gente canta o versículo 7, vai no refrão, 8, 9 vai no refrão, ok? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o são mais doces do que o mel e
Aleluia. Uma pergunta? Vamos orar. Lei do Mateus. Boa noite. Observei que Lameque, quando ele faz essa canção, né, essa rima, ele está intimidando, né, suas duas esposas e zombando do decreto de Deus a respeito da maldição que ele colocou em Caim e na sua descendência. Aqui no caso, a dúvida é o seguinte: como Lameque demonstrou ser um homem muito maldoso, né, demonstrou sua humanidade pecadora, eu lembrei de uma passagem que Jesus fala, que quando ele está falando com os discípulos, que antes vocês tinham ouvido falar que olho por olho, dente por dente, tem a ver com o que demonstra que essa atitude de Lameque. Será que os judeus antigamente usavam essa metodologia, assim, essa forma Então, de acreditar? A lei do olho por olho, dente por dente, ela trata um princípio de proporcionalidade, né? E ela é aplicada para vários aspectos da vida, né? Não apenas de assassinato, mas o que ele fala aqui é totalmente desproporcional, né? Ele é muito diferente do olho por olho, dente por dente. Quem estabelece o olho por olho, dente por dente é Deus, né? E os judeus corromperam isso, certamente. Chega no Novo Testamento, na realidade os judeus nem usavam isso, porque o Império Romano já havia proibido o uso por exemplo, de matar alguém. Tanto que quando eles decidem matar Cristo, eles têm que pedir autorização ao governador Pilatos, né? Porque eles não têm mais autonomia para aplicar toda a lei do Deuteronômio. Quando eles levam a mulher adúltera lá para Cristo dar a ordem a apedrejar, eles querem assim, que Cristo dê a ordem para o Império Romano prender ele, porque na realidade os judeus não tinham mais autonomia. Já haviam deixado de praticar isso há um bom tempo, mas me parece que assim não é pelo caminho do olho por olho, dente por dente, porque ali era um princípio de proporcionalidade, né, para estabelecer o reto juízo de Deus. Aqui ele é um homem que assim ele fez o pecado, ele diz eu fiz errado, eu sou forte mesmo, eu canto zombando e quem quiser fazer algo comigo, ele vai ser mais maldito do que todos. Ele nunca vai ter perdão na sua vida. Como se ele fosse uma própria divindade, né? É loucura sobre loucura. Então é diferente. O olho por olho, dente por dente é estabelecido para a justiça, né? Aí no caso dele não é proporcional, porque a pessoa só feriu ele foi lá e matou. Exatamente. Não tem. E um feriu, o outro pisou, né? Imagine que tamanho de homem perverso. O cidadão pisou no pé dele, ele foi lá e tirou a vida dele, né? Em relação a isso, né, da visitação, descendência de... Será que é desse texto que é denominação? Então, a polêmica sobre maldição hereditária está dirigida sobre o texto de Êxodo capítulo 20, né, sobre as implicações ali, sobre a corrupção do culto. Porque quando diz o mandamento que trata sobre corrupção no culto, fala que aqueles que se corrompem serão visitados com ira na terceira e quarta geração. E aqueles que amam serão abençoados até 1000 gerações. O que é isso, né? Na realidade, não existe maldição hereditária, isso é um erro de interpretação. O que existe é que Deus ele tem misericórdia para com os que servem a Deus. Deus visita os nossos filhos com misericórdia por causa de nós sermos filhos do Senhor. Então, Deus ele trata os nossos filhos não propriamente. Isso é uma palavra de muito consolo para os pais, porque os nossos filhos vão errar. Se Deus for tratar com eles conforme a justiça deles, eles certamente irão perecer. Então, há uma promessa de que Deus ele vai renovar essa aliança, o pacto para a família de gerações a gerações, né? Até 1000 gerações, também é um termo não literal, mas o 1000 é usado como 70 vezes 7, que é longas gerações, né? Deus vai preservar a família da aliança.
E aqueles que, em um dado momento, cortam esse caminho, né, começam a cortar o culto, corromper o culto e se apartar da adoração ao Senhor, o que é que acontece? Eles conseguem preservar a família adorando a Deus no máximo quarta geração. Depois os filhos já vão casar com ímpios, os netos já não vão ser batizados na igreja, os bisnetos já crescem no mundo, com práticas das mais imorais. Isso é o corte. Isso não é propriamente uma maldição hereditária, mas é uma consequência natural. Porque a pessoa que é criada no meio dos ímpios, ele vai imitar os atos do seu pai. Mas há uma promessa de misericórdia, né, de até 1000 gerações. Então, é por isso que nós batizamos os nossos filhos, é porque nós cremos nessa promessa do pacto. Nós trazemos o bebê recém-nascido, nós não somos como arminianos que entendem que, até evangélicos arminianos que entendem que a criança recém-nascida é inocente. E também não somos como católicos que dizem que crianças são inocentes, nós dizemos pecadores. Só que o católico até traz a criança para ser batizada, mas ela é batizada com o conceito de que a criança é inocente, ela precisa fazer parte do ritual da igreja. Nós não, nós trazemos a criança dizendo, o nosso filho recém-nascido, ele é pecador e culpado. Ele merece a condenação eterna. Mas nós cremos que há uma promessa de derramar de graça e misericórdia, de que o Senhor visita a geração do povo de Deus. Nós trazemos ele para marcar ele com o selo do pacto e nós vamos criar os nossos filhos pregando o evangelho e dizendo, filho, se arrependa dos pecados, que você precisa do Salvador da sua vida. Mas nós não pregamos dando murros ao vento, mas nós estamos fincados nessa promessa de que Deus ele vai visitar com misericórdia e graça os nossos filhos. Essa é a promessa. Se eu viver sem essa promessa, o que vai acontecer? Não é propriamente uma maldição. Vai acontecer que Deus simplesmente vai tratar os filhos dos ímpios conforme que eles merecem. Isso só basta isso. A consequência. Tá? É muito interessante, né? Um dos textos que me chama muita atenção é um momento que Salomão ele está fazendo muitas perversidades, ele constrói templo de outros deuses, ele chega a praticar a loucura da idolatria, ele se prostra diante de imagens e faz idolatria. Aí Deus se encontra com ele e diz assim, Salomão, eu não vou te destruir. Você está fazendo loucura, mas eu não vou te matar por amor do seu pai Davi, porque ele me serviu. Eu vou ter misericórdia de você. O reino vai ser dividido, vai ser na geração do seu filho. Mas eu não vou por amor do seu filho. Coisa assim, ter os nossos filhos protegidos. Deus não tratou ele conforme ele merecia. Deus derramou misericórdia por causa da entrega do seu pai. O pai se derramou. Coisa maravilhosa, nós sabemos que a nossa adoração ela vai repercutir sobre misericórdia aos nossos filhos e nossos netos. Veja que coisa. Que promessa grandiosa para um pai. Ou saber que Deus não vai tratar os nossos filhos conforme eles merecem, segundo a sua graça e sua misericórdia. Então, esse é o conceito. Sobre Camia, mesmo os reis, como é que eles, mesmo sendo reis cristãos? Terrivelmente. Abraão cometeu esse pecado, né? Davi cometeu esse pecado. José não cometeu esse pecado. Samuel não cometeu esse pecado, né? Tem vários que pecam nessa área, são pecados, né? Você vai ver a narrativa bíblica não vai esconder os erros dos crentes, né? Abraão mentiu, vai dizer que Salomão roubou, Salomão mentiu. Nós vamos ver José, um homem enganador. A igreja, que é os 12 patriarcas, eles fazem um acordo entre eles para vender o seu irmão como escravo e ainda mentir ao pai que ele morreu, né? Então, isso é a igreja. Pecadores, nós somos falhos, né? E a narrativa bíblica não fala da glória da igreja, fala da glória de Cristo. A igreja é falha. E esse erro não é injustificável. Tem como dizer, não, porque ele era rei naquele tempo, não. O padrão de Deus não está relacionado com cultura. O padrão de Deus sempre foi um homem para uma mulher. Davi pecou nisso. E, na realidade, ele tem várias implicações sobre a sua vida.
causa desse pecado nessa área. No final da vida, ele como rei de Israel, cheio de riquezas, ele quer construir o templo. Deus disse, você não vai construir o templo. Certamente uma alusão a ele ter matado Urias. Aí quando chega lá na descendência de Cristo, em Mateus capítulo 1, vai dizendo as mulheres, né? Aí vai citar a mulher de Davi que gerou Salomão. Aí diz, Davi se uniu com a mulher de Urias. E ali naquele episódio ali, o mais crente foi Urias, o heteu, né? Davi foi infiel ali, e a mulher também, mas o mais crente foi o Urias, que ele veio da guerra, diz, pode entrar na sua casa e ter relações com a mulher. Eu não vou, porque os soldados estão lá na guerra e não entraram, eu não vou. Mas foi pecado, todos eles que cometeram fizeram pecado. Bem, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças. Tão bondoso tempo, ó Deus, que o Senhor nos concedeu de podermos cantar, ó Deus, aqui, podermos ouvir as vozes, ó Deus, dos nossos irmãos juntos, conduzir louvores ao teu santo nome, ó Deus, repetir, Senhor, aquilo que Enos 7, teu povo fez, ó Deus, desde os princípios da história, ó Deus, teu povo é marcado por invocar o teu santo nome. Deus, essa é a nossa maior virtude, Deus, a nossa maior riqueza é nós cantarmos louvores ao teu santo. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando as famílias da igreja, Deus, que estão enfermas, a nossa cidade, Deus, que enfrenta a pandemia, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê a tua graça e misericórdia, que o Senhor, ó Deus, conceda dias melhores, ó Pai. Que essa pandemia, ó Deus, freada pelo Senhor, possamos, ó Deus, ter as vacinas, ó Deus, dádiva da tua graça comum, conhecimento científico, possa chegar, ó Deus, a toda a população e sermos abençoados com isso. Possamos viver um novo tempo. Nos abençoa, Deus, nos leve paz aos nossos lares, nos traz de volta, ó Deus, novas atividades da igreja. Na sexta-feira estaremos aqui orando, ó Deus, ao Senhor, e no domingo, ó Deus, entregando o culto que é devido. Nos abençoe e nos guarda, Deus, isso nós oramos. Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.